Nação, vou começar com duas notícias da CBF aqui, que vai interessar a nação rubro-negra. Primeiro, com relação à camisa vermelha. Ontem à noite, depois de muita crítica, tanto por parte das pessoas, da população, quanto por parte dos jornalistas, a CBF emitiu uma nota dizendo que não deixou vazar absolutamente nenhum detalhe sobre um novo modelo de uniforme que será usado pela seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. Segundo a CBF, reuniões ainda serão realizadas para definir o modelo ideal para a Copa do Mundo do próximo ano. E que tudo que está fazendo agora não passa de mera especulação, porque a CBF não lidou com o assunto ainda. A segunda informação é sobre o travamento da negociação da seleção com o Carlo Ancelotti. Estava tudo caminhando muito bem, inclusive o Carlo Ancelotti estava desfilando lá em Madrid com alguns representantes da CBF e isso causou certa irritabilidade em Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, que ameaçou o Ancelotti de não pagar mais os salários dele, travando a negociação. Um outro detalhe que chamou a atenção do Ancelotti também, para que ele ficasse arredio ao aceitar a seleção brasileira, foi com relação à moradia. A CBF exige que o próximo treinador resida no Rio de Janeiro e Ancelotti não gostou muito da ideia, devido aos noticiários que saem sobre a cidade maravilhosa lá no exterior. Isso tudo teria impedido o Ancelotti de vir para a seleção brasileira. Além, é claro, de uma mega proposta que o Al Hilal, clube de Jorge Jesus, fez a ele para poder levá-lo para o mundo árabe. Essa proposta, inclusive, está sendo utilizada para tentar convencer o Vinícius Júnior a também ir para o mundo árabe e assim fazer um Al Hilal versão 2026 muito mais forte. Agora, o que interessa ao rubro-negro de verdade é que com a recusa de Carlo Ancelotti, as portas se abrem novamente para Jorge Jesus, que está doido para assumir a seleção brasileira e pode ter sua oportunidade nesse momento. Para Jesus, não teria problema nenhum residir no Rio de Janeiro, não teria problema nenhum assumir a seleção brasileira agora. É só a CBF chamar o bom velhinho que ele vem. Confesso que eu estou na torcida por Jorge Jesus nessa. E vocês? Agora o seguinte, falando de Mengão queridão mesmo, tá? O Flamengo quer implementar um programa novo, um programa de saúde mental em bases por todo o Brasil. A saúde mental dos atletas sempre foi uma preocupação minha e de vocês que me seguem aqui. O próprio Ayrton Lucas teve atualmente um trabalho do psicólogo do clube, junto com o Felipe Luiz, para poder voltar a ter confiança e reencontrar aquele bom futebol que tantas vezes ele mostrou no Mengão. Deu certo. Ayrton Lucas voltou voando e está jogando bem demais. Graças às conversas com o treinador rubro-negro, sim, mas principalmente à chegada de um psicólogo no clube. Psicólogo esse que pode e vai ajudar demais a equipe profissional do Flamengo. O Danilo falou a respeito desse profissional e de como o Flamengo pretende implementá-lo em bases pelo Brasil afora. Se o atleta já chegar nos profissionais forte mentalmente, erros como os que Hugo Souza cometeu, os que Lohan cometeu, o próprio Wesley também cometeu, devem ser diminuídos e eles devem chegar lá sabedores das suas funções. Espiem só o que o Danilo falou a respeito disso, nação. É muito importante essa pergunta sua, porque, como eu falei, o futebol é um ambiente que eu conheço bastante bem e sei o quanto ele é escasso naquilo que quer dizer suporte emocional, naquilo que quer dizer valorizar primeiramente a história do ser humano e depois sim pensar na performance enquanto atleta, né? Nós temos já em desenvolvimento um projeto socioemocional que se chama Crescer, que a princípio ele é focado em para atender outros projetos sociais. Está sendo testado no meu projeto social, que tem uma base em Bicas, Minas Gerais, que é de onde eu sou, e também em Belo Horizonte, atende mais de 420 crianças. E é um projeto que a gente busca dar ensino socioemocional para crianças de 6 até 17 anos. O nosso objetivo, a partir do momento que esse projeto for testado, é também estar, de certa forma, buscando a conexão com as equipes e implementar isso nas categorias de base das equipes de futebol que queiram também fazer parte dessa, digamos, revolução socioemocional que a gente vem vivendo, porque é impossível não falar disso
hoje em dia, e principalmente no futebol, um ambiente onde a pressão é sempre máxima por resultado e o suporte ao ser humano normalmente é muito pequeno. A gente vem com esse objetivo de poder implementar o crescer nas categorias de base dos clubes também. Sensacional a iniciativa do Flamengo junto com o Danilo, que já até tem o projeto funcionando em Belo Horizonte e deve expandir isso junto e com o apoio do Flamengo para bases no Brasil inteiro. Agora, quem precisa expandir também somos nós aqui do nosso canal, expandindo o número de seguidores, no número de inscritos aqui nas nossas redes sociais. Por isso eu peço a você que chegou através desse vídeo aqui por conta do novo meia que o Flamengo está procurando, ou por conta da venda do Wesley, ou por indicação de algum dos nossos inscritos, que vocês se inscrevam aqui. Você não paga absolutamente nada, é 100% de graça para se inscrever aqui no nosso canal e você nos ajuda a continuar trazendo a verdade, doa quem doer, mesmo que doem nós mesmos, todos os dias sobre o Mengão Queridão. Dá essa moral pra gente, se inscreva aqui agora. Eu estou participando pela quarta vez, fui indicado pela quarta vez consecutiva ao prêmio IBEST de jornalismo esportivo. É um prêmio muito conceituado, o maior do Brasil para o jornalismo esportivo, e eu gostaria muito de contar com o seu voto. Para você votar, basta clicar no link que está aqui na descrição e no comentário fixado, seguir os passos que são rapidinhos e bem fáceis e votar. Tem que votar todos os dias, pessoal, para eu poder estar lá e me classificar para a próxima etapa. As redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook, são muito avaliadas pelo IBEST. Então eu gostaria de pedir a vocês que seguissem a gente nessas redes sociais também. Eu preciso de pelo menos 100 mil no Instagram para ser considerado para a última fase do prêmio. E aí, você que não gosta dessas redes sociais, vai lá, faz a sua continha só para me presentear com a sua inscrição, com a sua seguida, para eu poder passar para a última etapa. Vale lembrar para vocês que todos os dias eu escrevo minha coluna no jornal O Dia. Então vale a pena dar uma conferida lá também. Valeu? Estou contando com o apoio e com a ajuda de vocês. Thiagão, eu acredito, cara, não acredito, eu não sei, vai ser muito do momento ali, né? Eu, quando enfrentei o Palmeiras, quando tinha ido pro Fluminense, eu fiz a ceifada, mas eu não comemorei fazendo a ceifada por completa, né, por respeito e gratidão a tudo que o Palmeiras tinha me proporcionado em 2014. Então, eu creio que com o Flamengo também, acho que se acontecer de eu fazer um gol, acredito que eu também não vou ceifar por completo, não, como foi na minha época de Fluminense. Nação, amanhã tem jogo do Mengão, jogo contra o Botafogo da Paraíba, e nós vamos enfrentar um atacante ex-Flamengo, que é o Henrique Dourado, né? O Henrique Ceifador. Ele jogou no Flamengo, tem muita gratidão ao Flamengo, e aos 35 anos ele disse que se fizer gol no Mengão Queridão amanhã, ele não vai fazer a famosa ceifada inteira. Ele vai apenas fazer o gesto, mas não vai cortar, porque ele admira muito o Flamengo, gosta muito do Flamengo, e se a lei do ex valer, ele não vai fazer a ceifada completa. Achei uma atitude bonita do Henrique Dourado, porque ele tem uma identificação muito grande pelo que o Flamengo fez por ele, mas eu, por exemplo, como torcedor rubro-negro, mal me lembrava da passagem dele. Outros atacantes me marcaram muito mais do que o Henrique Dourado, mas é uma pessoa sensacional, é uma pessoa extraordinária, e é legal ver que ele tem essa gratidão pelo Mengão Queridão. A gente sempre fica muito feliz com aqueles que têm algum tipo de reconhecimento pelo Flamengo. E o Henrique Dourado tem, parabéns, que tenha sucesso nesse fim de carreira aí, menos contra o Clube de Regatas do Flamengo. Você sente saudades do Henrique Dourado? Coloquem aqui nos comentários. Bora falar de Wesley e bora falar de meia e ponta construtor. Gente, primeiro vamos falar do Wesley, tá? O GE trouxe ontem todas as informações que eu já tinha trazido para vocês no jornal O Dia e também aqui no nosso canal. O Wesley, o staff do Wesley, esteve na Europa em conversas com equipes da La Liga, como eu já havia adiantado aqui para vocês, e também da Inglaterra, e devido ao espaço que cada clube pode dar ao Wesley, o staff do Wesley viu que a Premier League é o melhor destino do atleta. Inclusive, o Wesley já teria até comemorado o interesse do Manchester City, como eu trouxe com exclusividade em primeira mão para vocês.
O Manchester City pode ser sim o destino do Wesley. O Flamengo espera arrecadar com Wesley entre 30 e 40 milhões de euros, mas isso não é o Flamengo que impõe. Tem que ver como que virá a proposta dos clubes ingleses. No Flamengo é dado como certo que o Wesley sai no meio do ano. A dúvida é se ele sai antes ou depois do Super Mundial de Clubes, mas que a expectativa é para que ele saia até porque o José Boto vem recebendo muitas ligações de clubes ingleses. Não necessariamente com as propostas que ainda não chegaram, mas as ligações chegam sempre, acompanhando sempre. O Manchester City, inclusive, liga muitas vezes através do seu diretor técnico, ou até mesmo do Pep Guardiola, para parabenizar o José Boto pelas atuações do camisa 43 do Flamengo. Ou seja, já tem costurada uma situação para a saída do Wesley. Então vamos ver como é que o Flamengo vai conseguir costurar essa saída, que pode ser sim a maior venda da história do Flamengo, se convertermos os números para reais, porque dificilmente chegaremos a algo em torno de 45, 46 milhões de euros, que seria o que bateria a venda do Vinícius Júnior efetivamente. Mas não é só a saída do jogador que interessa ao Flamengo, a chegada também interessa. E aí o Flamengo tem planos, principalmente com relação ao clube Brighton da Inglaterra. Depois de ter sondado e não ter conseguido Júlio Enciso para ser o seu meio-campista, substituindo a Arrascaeta, o Flamengo agora mira o Facundo Boanotti. Essa informação foi dada primeiro pelo Charla Podcast e imediatamente a gente ficou sabendo, eu corri atrás das minhas fontes para poder verificar e validar essa informação. Nada vaza no Flamengo hoje, mas as poucas informações que saem, seja pelo outro lado da ponta ou não, quando eu chego no Flamengo para poder conversar, se é algo absurdo, o Flamengo descarta de vez. Se não é, o Flamengo diz que não pode dar informações neste momento. Então a gente sabe que quando não pode dar informações no momento, é porque tem alguma coisa tramitando, e foi essa a resposta dada para mim. Aliás, a resposta dada a mim foi: trata-se de um bom jogador, mas eu não posso dar informações nesse momento. Então a gente sabe que, no mínimo, o nome realmente interessa. E interessa, pessoal, porque o Facundo Boanotti, ele tem todos os predicados procurados pela gestão do Boto agora. É jovem, tem apenas 20 anos, é sul-americano, é argentino ele. A adaptação seria, teoricamente, mais simples e ele não consta como prioridade no Brighton. Tanto não é prioridade que ele está emprestado no Leicester esse ano, e o Leicester vai ser rebaixado na Premier League, ocupa agora a 19ª colocação, enquanto o Brighton está bem na 9ª colocação. O empréstimo dele com o Leicester é só até o meio do ano. E se realmente ele não for aproveitado pelo Brighton, há possibilidade sim do Flamengo trazê-lo por empréstimo. A ideia do Flamengo é no empréstimo, é fazer diferente do que foi feito com o Alcaraz, por exemplo. Porque no empréstimo você tem condições de avaliar o atleta, se ele vai se adaptar, se ele serve mesmo para o Flamengo, e só dá a cartada final no final do empréstimo. Então a ideia do Flamengo é essa. É que o atleta chegasse agora no meio do ano para poder fazer o empréstimo dele. O Facundo Boanotti, ele, pelo Leicester, disputou 33 dos 39 jogos que a equipe inglesa disputou até aqui. Desses 33 jogos, em 16 ele foi titular. 17 vezes ele saiu do banco de reservas e apenas 2 vezes ele não entrou. Ele não tem histórico de lesão, até porque é muito novinho, né? E além dele fazer a meia, ele faz também a ponta. Ele joga da ponta direita para dentro, tá? Então é um atleta com características muito próximas a do Everton Ribeiro. Prestem atenção, eu disse características, eu não disse que tem o mesmo futebol. Apesar do que, ele é bom jogador. Fiz o meu dever de casa, assisti a dezenas de minutos de lances dele. Highlights transformam até o Gabriel Jamal no Messi. Mas através dos highlights, você também tem condições de ver domínio, execução de passes para gol, de assistências, de passes, de construção de jogadas, a maneira como o jogador enverga para poder correr, enverga para poder driblar. Dá para tirar alguma coisa, além, é claro, de ter consultado o Flash Score.
e deu para ver que é um atleta que tem potencial de crescimento muito grande. O Transfer Market avalia ele em 22 milhões de euros. Mas nem vale a pena entrar nessa seara, primeiro, porque o Transfer Market nunca acerta o valor do atleta. Sempre o atleta tem um valor muito maior do que está ali no Transfer Market. Então, nem vale a pena entrar nessa questão, porque o Flamengo gostaria de ter o atleta por empréstimo para avaliar se vale a pena ou não. Trata-se de um atleta que apareceu nas categorias de base do Rosário Central e já em 2022 foi vendido ao Brighton da Inglaterra, ou seja, desde muito jovem viram potencial no jogador, porque 2022 são 3 anos atrás. Ele sai da Argentina logo que completa os 18 anos de idade e vai para a Inglaterra, onde não fez feio não. Não é um grande destaque, mas também não fez feio não. Vale a pena, do meu ponto de vista, pelo que eu vi, a tentativa pelo Facundo, até porque a dinâmica do futebol dele permite que ele atue tanto na vaga do Arrascaeta quando necessário, quanto faça aquela construção de jogadas pela beirada que o Flamengo tanto quer. Seria um jogador polivalente para Felipe Luiz poder trabalhar caso o Flamengo consiga o seu empréstimo. Vocês já conheciam Facundo Buanote? Não? Coloquem aqui nos comentários o que vocês acham dessa investida do Mengão queridão. Nação, espero contar com vocês aqui nas minhas redes sociais, aqui no nosso canal e votando também no Prêmio IBEST. Tamo juntos, tenham todos vocês uma excelente quarta-feira. Amanhã tem jogo do Mengão. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.